peste do Enem. Então, eu estava aqui na FIO e olhei ali e vi milhares e milhares de alunos, seus pais, responsáveis, professores, tendas, e os jovens adentrando cada um na sua sala para que pudessem fazer a primeira prova. Domingo tem a segunda etapa. E olhando para ali, para aquele momento, eu vi algumas coisas e fiz considerações. É evidente que essa prova ela já faz algum tempo que ela é feita, mas foi a primeira vez que eu estava em loco avaliando o que vem acontecendo, porque não é só os jovens que estão fazendo. Qualquer um hoje que queira adentrar uma universidade pública, ele tem que passar por essa prova. Bom, por que eu estou trazendo esse assunto? Lembra que na minha última palestra aqui, no mês passado, eu falava que eu tenho atendido bastante jovens que estão muito ansiosos, estão com problemas de comportamento muito grande. E aí, olhando para aquele cenário, eu percebi o quê? Veja, apenas naquele local eu comecei a imaginar quantos milhões de reais, para não dizer bilhões de reais, são gastos nesse tipo de eventos. Eu vou dizer eventos, porque na verdade nós temos que olhar para isso e verificar o que está sendo construído com isso. Quando a gente olha para aquilo que a gente chama hoje de educação, nós temos que olhar e avaliar o fruto disso. E o fruto normalmente, se ele está sendo bem regado, bem plantado, bem tratado, o fruto tem que ser algo que nutre não só a parte nossa material, mas ele nutre a nossa parte espiritual. Então hoje, a educação, infelizmente, ela virou uma indústria. E essa indústria, ninguém está saindo ganhando. Nem o país, nem os professores, e muito menos os alunos. Uma porção ínfima de quem controla isso estão ganhando trilhões. Mas as pessoas não estão ganhando. Porque quando você olha hoje para que estão saindo desse produto, e é assim que eu vou chamá-lo, não deveria ser, mas o produto educação, no final, as pessoas estão saindo como? E aí a causa atual das nossas aflições. Porque a pergunta, ela tem que ser assim: se você está fazendo um trabalho onde você gasta muito recurso, e as pessoas que estão saindo dali, elas estão saindo aflitas, moídas, quer dizer que o trabalho não está sendo bem feito. É como você vê na casa espírita, ao sair daqui, você sai pior do que você entrou. Ao sair daqui, a importância que se dá é apenas, como aqui não tem isso, mas seria apenas com o dízimo que vocês pagariam. Na casa espírita não tem isso. Então, quando a gente olha hoje, a gente está vendo isso. Nós vamos ver professores que têm uma jornada pesadíssima. Nós vamos ver hoje cursinhos que também têm uma jornada pesada. Nós vamos verificar os pais. E eu olho para isso porque ele foi fazer o teste. Só que eu avaliei a aflição. E aí eu fiz a pergunta para mim que sou espírita: o que é que eu estou fazendo com o meu filho? O que é que eu desejo para ele? Não posso adentrar a esse mundo de trevas, aonde eu coloco para ele o desafio para que ele adentre no mundo no qual será infeliz. E essa foi o fruto. Quando ele terminou a prova e eu fui buscá-lo, eu perguntei: filho, como foi?
nossa, mas o Bruninho já está nessa idade. E aí ela percebeu que o tempo passa, mas só parou, porque o Espírito está além do tempo. Nós estamos dentro da eternidade. Mas a pergunta que eu quero dizer aqui: o que é que nós estamos fazendo com os nossos filhos ou conosco? Nós viemos aqui para ser desafiados, para estudar, trabalhar, para cumprir uma jornada. Só que essa jornada, ela tem que valer a pena para o nosso desenvolvimento. E se a gente está ficando aflitos, doente, é que nós não estamos trabalhando na jornada certa. Não estamos fazendo a coisa certa. Por isso estamos aflitos. Apenas para deixar detalhes. Todas as profissões, e eu disse isso já em muitas palestras e vou voltar a repetir, todas as profissões que ela não leva em consideração ao outro, ela tende a desaparecer. Existe uma organização que ela foi feita no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, chamada Nações Unidas. Divaldo Pereira Franco deu uma palestra nas Nações Unidas. Na verdade, temos várias organizações. De um lado a gente tem a ONU, do outro lado a gente tem a Unesco, do outro lado a gente tem outras organizações que trabalham essas questões. Infelizmente, as organizações em si, se vocês pegarem os princípios, são corretos. Mas como elas são lideradas por homens e homens têm seus interesses próprios, e nesses interesses, infelizmente, há o egoísmo, a gente tem que parar e pensar. Hoje nós vamos ter normas, são princípios com relação à vida, só que hoje a gente faz sacrifício humano. Voltamos novamente a uma barbaridade, apesar da lei do progresso. Cláudio, me conte para mim como a gente está voltando a fazer sacrifício humano. Quando nós não orientamos corretamente os nossos filhos, e aqui nós vamos dizer tanto do lado masculino quanto do lado feminino, quando nós autorizamos por nossos prazeres aborto, eutanásia ou eutanásia. Então hoje nós estamos fazendo isso. E muitas das vezes, por quê? A gente vai dizer assim: não, Cláudio, a gente tem que fazer isso porque é ajuda da pobreza. Eu não estou falando do Brasil. Quando a gente olha para a África, quando a gente olha hoje para algumas famílias lá no confim da África, o medo que eles têm com relação às vacinas, porque não são as mesmas que são aplicadas nos nossos filhos aqui. Infelizmente. Recentemente eu faço parte de um grupo de serviço chamado Lions, e eu numa palestra eu fui muito duro com as pessoas. Muito duro. Duro por quê? Porque muitas das vezes o lema é nós servimos. A pergunta é: servimos a quem? Porque se nós não estiver servindo a Deus, esquece. Muitas das vezes nós participamos de algumas organizações que ela tem o dever de criar lideranças, mas muitas das vezes essas instituições entorpecem pela soberba, pelo egoísmo e não fazem. São reuniões muitas das vezes regadas a bons vinhos, a bons uísques, a conversas diformes, dizendo que está auxiliando as pessoas mais pobres, mais carentes, mas está se servindo disso. Pousa muitas das vezes nas redes sociais, utilizando dinheiro caríssimo na televisão, num verdadeiro engodo, aonde as mentes muitas das vezes medianas não percebem. Mas quando você começa a perceber, não é para que nós tenhamos raiva, não põe isso no seu coração, mas se desperte para isso.
começa a verificar lá dentro do âmago teu chamamento. Porque há um tempo atrás, o chamamento foi para poucos, era para alguns eleitos. Quem era chamado? Nós vamos verificar que foi chamado na Grécia, em Roma, em várias partes da Índia, foram chamadas pessoas eleitas. Então, nesse percurso, você vai ver um Sócrates, um Platão, um Zoroastro, um Buda. Só que aí, nós tivemos um outro chamamento, e esse chamamento vem à terra do Messias. E nesse chamamento, ele não só chama os patriarcas, ele não vai chamar aqui apenas Abraão, Isaac, José, não. Ele vai lá e começa a chamar alguns também. Mas ele chama Pedro, e vai chamando. Mas ele chega no momento e diz assim: chegará um momento que eu começarei a despertar a todos. Ouça quem tem ouvido para ouvir. E nesse momento, esse chamamento é para todos nós. Esse chamamento é um chamamento onde ele tira de nós a responsabilidade de andar por um caminho que já está marcado. Faça o seu caminho. O caminho do seu sentimento, o caminho do teu amor. Não é mais o caminho que devemos seguir passado por alguém que deixou um rastro, mas faça seu próprio rastro. É por isso que aqui eu disse com relação às aflições que a gente está dando para os nossos jovens. Quando nós pegamos eles hoje e dizemos assim: filho, você tem que ser um médico, você tem que ser um engenheiro, você tem que ser, deixa ele sentir o seu coração. Acredite nele. Apenas faça o trabalho moral. Apenas faça o trabalho moral. Nós estamos lidando com um ser milenário. Só que como a gente não está tendo tempo para conversar, para ter um diálogo, a gente não tem essa percepção. E aí ele está ficando com a babá na internet, que é o perigo. É o perigo. Aí nós culpamos quem? Nós culpamos a avó. Não tem nada a ver com isso. Se a gente pegar nós, que já temos aí uma certa idade, quem era a avó? Quem era a avó? Percebe? E ir na casa da avó, o que era? Era aflição ou era alegria? Para pensar. Nós somos hoje fruto de um olhar forte dos nossos pais, que chegava para nós e falava assim: olha, você vai ser conduzido dessa forma, você vai nessa aqui, ó, vamos lá, vamos, acorda de manhã, você vai à missa, ou vem ao centro, ou vai em qualquer outra religião, mas no primeiro momento você ia a algum lugar, você estava lá. Ao domingo, uma mesa farta, e naquela mesa papai sentava ali na parte nobre da mesa, os demais iam se distribuindo, e aquele menorzinho ia para o banquinho ou para o chão, sim ou não? E ninguém reclamava, e ele pegava aquela coxa maravilhosa do frango, o peito do frango, e nós ficava ali se refestelando com o pé do frango. E muitas das vezes nós brincávamos com o que sobrava do frango. Eu duvido aqui, pessoal que já está aí com os seus 70, 60 anos, que não brincou com aquela parte do frango que tinha uma forquilha e nós tentávamos quebrar. Eu duvido de alguém que brincou com isso. Era o nosso divertimento. E a coisa mais maravilhosa que tinha era quando você já se adentrava um pouquinho mais e já podia curtir uma asa de frango. Quer dizer que você já estava ganhando asa,
porque você estava só no pé do frango, no pescoço do frango. Eu curtia muito a moela. Até que um dia eu cheguei na minha mãe e falei: mãe, agora dá para comprar bastante pé de frango, não quero isso mais não. Mas era divertido a gente fazer isso. E não tinha aflição. Tinha? Não tinha. Todo mundo está sorrindo ali. Mas hoje a gente vai no açougue, compra lá peito de frango. Dá um peito de frango para todo mundo. A pergunta é: os nossos filhos entenderam o verdadeiro propósito da vida? Ele entendeu o verdadeiro propósito? Hoje vamos estudar. Igualou todo mundo tem que estudar. Tem caderno, tem lápis, tem borracha, tem livros. Se você for em alguns lugares, vocês vão ver livros jogados fora. Jogados fora. E antes, um pouquinho, para que você lesse. Você ia na casa de alguém que era um mestre, quando você chegava no domingo para estudar, porque era pouquíssimos livros. Então aquela pessoa que ela tinha posto, ela viajava para a Europa e trazia alguns livros, era dessa forma que você estudava. Era dessa forma que há uns 40 anos atrás, o grande Hélio Romano publicava suas mensagens para que nós pudéssemos ler, porque era caro ter um livro. E muitas das vezes não era publicado. Só que hoje, publicação fácil, nós não estamos. Hoje, com troca de mensagens rápidas, nós trocamos mensagens como trocamos de roupa, e olha, as mensagens, elas não fazem mais sentido. A gente ouve aquilo, dá uma risada e daqui a pouco continuamos aflitos. Por quê? Porque não pensamos. A gente está no automatismo. Nós não somos robô. Não faça a atualização de vocês como faz no computador. O celular, quando não está muito bem, você vai lá e baixa uma atualização mais moderna. Nós não somos isso. O ser humano vive e estará sempre em convívio com o outro ser humano. Tem um filme chamado Neo, de 1994. Esse filme foi a coqueluche, a alegria do psicólogo Fano na época, porque ele narrava uma história de uma moça que estava com 30 anos. Ela conviveu com a irmã durante um período, a irmã morre e aí ela fica com a mãe. A mãe tem um AVC, vem a morrer, e aí o médico a encontra. Ela morava numa floresta, a encontra, e aí ela tem uma dificuldade de fala, e essa dificuldade foi proveniente do convívio com a mãe que tinha um AVC. A ideia do filme mostra o seguinte: o que vamos fazer com ela? Internar? Ela tem capacidade de aprendizagem, por isso foi na época um fervor na época para psicólogos e para alunos para estudar o case chamado calos, como diz meu pai. Por que eu falo isso? Porque na época eu estava na faculdade e a professora passou o filme. Vale a pena assistir, vale a pena olhar para o filme. Toda vez que nós saímos do contexto não social, a tendência nossa é reduzir a nossa fala, é reduzir a nossa vida, porque nós nascemos para estar em conjunto com o que vai dando para nós dimensão de vida é o convívio com outras pessoas, porque a gente vai moldando a nossa capacidade. Essa é o que tem que fazer com esses 7 bilhões de almas que estamos aqui, de irmãos que estamos aqui. Dentro disso, nós começaremos a perceber o que vamos fazer com os nossos jovens. Já percebemos que a educação atual não vai fazer nada. Já percebemos que a família, se ela não se alinhar de novo, e quando eu falo alinhar, não é os meios tradicionais, é a família de verdade. Não é aquela família onde o papai chegava e fazia isso que eu citei aqui, mesa, não é isso. É a gente começar a verificar qual é o nosso verdadeiro papel. Qual é o nosso verdadeiro papel?
Quando eu estou falando isso, não estou falando de questão de masculinidade, não. Estou falando qual é o papel. Qual é o seu papel aqui? Você veio fazer. E toda vez que você não entender isso, você vai ficar doente. Toda vez. Você quer entender como é que está a sua vida? Verifica esse detalhe. Olha, antes de você tomar um Dorflex, avalia por que eu estou tendo essa dor de cabeça, por que eu estou tendo essa dor no corpo, por que ele está enrijecendo, por que? Começa a fazer essa avaliação antes. Porque o médico não vai estar preocupado com você. Ele vai fazer o exame e vai te dar o remédio. E se for o caso, ele vai fazer cirurgia, vai mandar cortar. Mas você vai continuar com o problema. Não que você não deva ir, você deve ir. Mas entenda para que você não tenha mais. Avalia isso. Por que eu estou com isso? E você vai encontrar no teu comportamento, nas suas atitudes, as razões. E aí sim, depois de um tratamento, você vai extirpar isso de você. Porque a nossa vida é eterna. O corpo vai ter limite, mas não a vida. É isso que eu gostaria de deixar para que nós trabalhemos as nossas aflições. Faça essa análise. Avalia com calma. Senta com o teu filho, com o seu neto, abraça, conversa, e você vai verificar o que sobra. É o amor. Em tudo que nós fazemos. O nosso filho pode ser hoje um engenheiro, sei lá, qualquer profissão, mas se ele não tiver felicidade dentro do seu coração, não estiver cheio de amor, é inútil. É inútil. É a história que eu contei de um médico que a mãe achava que ele estava feliz, mas ele entra no melhor hotel de Porto Alegre, pega uma champanhe, coloca o veneno que ele conhecia pelo estudo e toma. E aí as pessoas perguntam: o que aconteceu com ele? Era um médico renomado. Na garagem do estacionamento do hotel, estava lá um dos carros mais caros, um Audi, uma BMW, e mesmo assim ele está infeliz. Veja, nós mostramos felicidade por bens materiais. Ele não pegou qualquer quarto no hotel, ele pegou uma cobertura no hotel. Então a gente precisa olhar para a vida e dizer assim: o que a gente está fazendo aqui? De verdade. Nós estamos aqui para quê? E a hora que a gente cria essa conexão, a vida ela começa a fluir, ela começa a fazer sentido. E a gente precisa trabalhar isso. Não espere que isso venha de mão beijada. Não vem. Vem de trabalho, vem de seriedade. Cada dia a gente olha para a vida e a gente caminha para esse sentido. Lembrando sempre que a nossa vida será feita de muitas tribulações. É nesse vai e vem, é nesse encontro de atritos que a gente cresce. Só que esse atrito ele não pode ser para nós algo que a gente olha e fala assim: não, eu vim aqui para sofrer. Ninguém veio aqui para sofrer. Acredite nisso. Não estamos aqui para sofrer. Quem diz isso são pessoas que muitas das vezes não entendeu a proposta de estar aqui. Cláudio, não está aqui para sofrer sim. Olha como eu sofro, pela perspectiva sua. Mas a partir do momento que você começa a ter um olhar diferente, você vai identificar o próprio Chico Xavier, com todas as suas limitações. Olha o que ele produziu. O legado que ele deixou. E a nossa pegada não é uma pegada que a gente tem que olhar e falar assim: nossa, eu tenho que deixar uma passada longa aqui na terra. Não. Se você fizer só para você, sem egoísmo, você já fez uma grande coisa. Imagine 7 bilhões de almas aqui na terra, cada um cumprindo a sua missão.
Cada um fazendo o que deve ser feito. Em vez de você se preocupar em milhões de pessoas que você deveria agir, você agir para você, melhorando você, cumprindo a missão aqui. Eu faço uma pergunta: cada um fazendo isso, como é que seria a nossa vida? Como é que seria? Porque a gente já viu, o próprio livro dos Espíritos fala isso. Se a gente pegar toda a riqueza do mundo, distribuir para todo mundo aqui, não resolverá esse problema. Porque cada um está num compasso da vida, cada um está num espaço de tempo. E a gente vai verificar que aquilo que a gente dá valor, tem valor para algumas pessoas que colocaram. Porque eu faço uma pergunta aqui. Até não foi minha, foi de um professor meu de economia. Nós estávamos na FIU, vocês sabem que a faculdade ela é distante do centro de Ourinhos, ela está distante. E ele disse assim: todos vocês aqui têm dinheiro. Quanto vocês têm? Um com no bolso, a gente tinha dinheiro. Só que a gente precisava comer. E lá não tinha cantina. A pessoa que era para ir lá fazer a comida no sábado para nós, ela não foi. A pergunta é: o que a gente faz? A gente tinha que sair dali para ir buscar comida. Eu sei, o recurso ali, para aquele momento ali, não valia nada, porque a gente não tinha o que fazer com aquilo ali. E a gente precisava comer. E aí você começa a ter uma percepção melhor da vida. Mesma coisa na nossa saúde. Nós não nascemos para ser doente. Não nascemos para ser doente. Nós estamos ficando doentes. Se aí a gente começa a fazer aquela pergunta das nossas aflições nas causas atuais. Vamos respirar, vamos avaliar, vamos acalmar a nossa mente, vamos olhar para o mundo e verificar que muitas das vezes nessa ansiedade, nessa disputa da vida que a gente está fazendo dela uma correria, uma disputa desenfreada, nós estamos cada dia mais nos adoecendo, cada dia mais perdendo contato com o mundo, cada dia mais a gente olha para a vida e ela não está valendo a pena, porque a gente está numa competição sem dar o prazer de nutrir a nossa alma. E quando a gente nutre a nossa alma, a gente se fortalece, a gente se empodera, e todas as outras coisas que a gente vê da vida vai valer a pena. A gente deixará essas disputas que a gente faz. A gente vai olhar para esses bilhões que são gastos muitas das vezes, esses tipos de provas, que não levam a lugar nenhum. É apenas para dizer o seguinte: ó, você vai e você fica, você vai e você fica. É apenas isso. Porque como não tem espaço para o homem, a visão do homem, não há espaço para todo mundo. E aí, como não tem espaço para todo mundo, você cria esses sistemas, que na verdade para nós são isso. Não é para você, não é o melhor que vai. Não é o melhor que vai. Tenha essa certeza disso. Começa a fazer a avaliação. E aí não é aqui para se justificar, mas é para a gente avaliar melhor a nossa vida. Então, ao chegar em casa, faça essa reflexão, acalma teu coração. Verifique o que realmente está valendo a pena para vocês, para nós. Faça essa análise. Respira bastante. Sente esse chamado de Jesus dentro do teu coração. Começa a aplicar de verdade. Começa a analisar esse caminho nosso. E aí a gente começará a ter uma percepção melhor da vida. E aí eu agradeço aos coordenadores da casa, agradeço a vocês que acordaram pela manhã para estar aqui. E Deus nos abençoe.